O Talmide. Talmide é uma palavra hebraica que se refere a discípulo. Isso. Só que o discípulo judeu não era um qualquer discípulo. O Talmide era um discípulo que era considerado um adolescente notável, um adolescente muito dedicado à leitura da Torá. Desde a tenra idade, o Talmide ele começa com 4, 5 anos de idade a decorar a Torá, para chegar a partir dos 12 a 14 anos de idade, sofrer uma sabatina por um rabino. E esse rabino vai escolhê-lo, né? Vai dizer assim, olha, você será o meu Talmide a partir do momento que ele vê notoriedade nesse adolescente. Ele tem que ser um adolescente muito acima da média. Se ele percebe que cometeu alguns vacilos, não serve para ser o meu Talmide. E quando Jesus, né, diferente dos outros rabinos, sai à procura dos seus Talmidim, isso, eu disse seus Talmidim porque quando a gente coloca M, esse M no final, no hebraico passa pro plural. Eu não sou fera em hebraico não, eu aprendi isso com alguém. O Jesus, quando procura os seus Talmidim, ele sai a procurar homens que provavelmente foram rejeitados pelos rabinos da época. Jesus pega homens totalmente com uma outra vertente. Por quê? Porque Jesus ele começa o reino dos céus com aquela proposta única de transformar vidas. Então não seria lógico ele pegar pessoas notáveis. É muito fácil trabalhar com pessoas notáveis. Jesus pega aquelas pessoas que muitas vezes não, na olhar da sociedade, não vale nada, mas ele sabe que todo ser humano tem o seu valor. Então ele pega Pedro, um simples pescador, e fala assim: farei de você um pescador de homens. E agora então, Pedro, ele fica meio que assim, né, desesperado, porque na concepção dele ele é um pecador, e Jesus é santo demais, não entendendo que a função de Jesus é justamente essa, criar esperança nos corações desesperançados, nos corações que estão perdidos, aqueles que estão aquém da sociedade, aqueles que se sentem realmente que são pecadores demais. Essa é a notícia boa do Evangelho. Chegar para esse pecador demais e dizer: tem jeito para você. Jesus vai transformar você em um pescador de homens, vai te dar uma família, vai te dar um sustento, vai te dar uma posição diante da sociedade. Isso é pregação do Evangelho, alcançando os inalcançáveis. Então, um Talmide de Jesus agora, ele precisa entender que ele é resgatado não por um potencial de estudar muito, de ser inteligente demais, mas ele foi alcançado pela graça. Por quê? Porque mais entende da graça quem um dia dela precisou. Como eu precisei da graça, como fui alcançado pela graça, eu tenho potencial, eu tenho, como posso dizer assim, propriedade de falar da graça, de espalhar a graça, aquela graça que me alcançou. E tinha uma prática do Talmide da época que ele dizia assim: olha, vou me cobrir com a poeira dos teus pés. O Talmide daquela época falava isso pro rabino. Por quê? Porque ele queria dizer que eu vou andar tão colado com você que a poeira que sair da sua sandália vai cair sobre mim. Isso quer dizer, eu vou aprender tudo com você, eu vou te sugar, eu vou estar sempre junto com você, eu vou estar tão próximo de você, não vou te largar em tempo nenhum. Essa qualidade do Talmide da época precisa ser impregnada em nós. Nós precisamos receber a poeira dos pés de Jesus, porque nós somos muito mais íntimos. Nós não estamos simplesmente atrás de Jesus, mas nós estamos com Ele dentro de nós. E seguir a Jesus agora com Ele dentro de nós é muito mais intrínseco, é muito mais verdadeiro, muito mais real. A gente não pode dizer que a gente tem Jesus e segui-lo de longe. E ter um devocional uma hora ou outra e ler a Bíblia esporadicamente ou nunca ler. A gente não pode seguir Jesus de tão longe assim, de ir na igreja de vez em quando, não assumir responsabilidade com a comunidade, não abraçar a causa do outro, de perceber que o pastor está precisando de ajuda, o reino está precisando de se expandir. E isso tem a ver com o quê? Com a vida de quem vive em discipulado constante com o Espírito Santo. Seja você o Talmide de Jesus. Aprenda cada dia mais, cresça cada dia mais e seja transformado pelo poder da graça que alcançou a cada Talmide da época, transformando aqueles 12 homens sem moral da sociedade em pescadores de homens, em apóstolos. Na verdade, Jesus treinou 12 e enviou 11.
né? O 12º foi escolhido por Pedro. A gente não sabe nem o nome de Matias direito. Matias, eu sei o nome dele. Pedro escolhe o Matias lá, depois a gente fala isso. Não, acho que eu tenho sim um vídeo que fala da escolha do Matias através do Urim Tumim. Procura nos meus vídeos aí, porque você precisa me ajudar assistindo mais vídeos desse canal. Quanto mais você assiste, mais você me ajuda na pregação do Evangelho. Não curtiu ainda não? Então curte esse canal. Não é inscrito não? Se inscreva, me ajuda, pelo amor de Deus. Compartilha esse vídeo com mais pessoas para você me ajudar. E concluindo, o discípulo ele não tem muito a ver com a transformação dele, como Pedro pensou que ele tinha. Pedro colocou sobre ele a carga de se tornar um pescador de homens, e Pedro só deu mancada. Pedro foi aquele que foi chamado a atenção de Jesus porque ele tinha pouca fé, porque ele se atribulou quando estava no barco, o barco ia afundar, ele acorda Jesus desesperado e ele recebe uma bronca de Jesus. Pedro foi aquele homem que disse assim, ó, Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E logo depois falou assim, Jesus, você não vai morrer na cruz, a gente não vai deixar. Pedro se torna um adversário de Jesus, porque tudo isso era Pedro querendo se atirar e se transformar num pescador de homens. Ele queria entender que ele ia construir nele um talmide perfeito, e todas as vezes que ele tentava ser, ele dava ruim. Jesus, você me está andando sobre as águas, então deixa eu andar também. Deu 2 passinhos, afundou. Olha só, Pedro sempre dando mancada, porque ele não entendeu a frase. Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Você que é talmide de Jesus, não se ponha jugo sobre os seus ombros, não ponha peso sobre os seus ombros, sua cabeça, seus pensamentos. Leve sua mente cativa a Cristo e deixa Cristo transformar você dia após dia, porque a nossa transformação é de glória em glória e de fé em fé. O fruto do Espírito vai crescendo em nós e trazendo para os nossos corações paz, amor, benignidade, bondade, temperança, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo vai crescendo em nós. Então não assuma a responsabilidade de se autotransformar, se autodisciplinar. Tem gente que faz isso. Eu tomei um negócio errado ali, ou então eu fiz uma coisa errada no meio da noite, eu vou ficar um tempinho sem ir na igreja, para depois eu voltar perdoado. Não, isso não é autodisciplina. Você precisa de comunhão, você precisa de oração uns com os outros, confessar uns aos outros e deixar Jesus fazer de você um pescador de homens. E se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, coloca aí nos comentários alguma coisa, bota palminha, bota um joinha, bota coraçãozinho, bota um glória a Deus, né? Mas toda vez que você coloca alguma coisa nesse comentário, você ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Curte, se inscreva e eu te vejo na próxima. Tchau!